Que o seu dia e a sua semana sejam repletos da graça e da paz de Deus. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente mergulha numa das passagens mais cinematográficas e francamente mais estranhas de toda a Bíblia, Daniel capítulo 10. As fontes que temos, baseadas nos comentários de John Walvoord, não mostram só uma profecia. Elas abrem uma janela rara para, digamos, a sala de máquinas espiritual do universo. Exatamente. O que a gente vai analisar hoje é menos uma visão e mais um evento, quase um contato imediato. É uma experiência que drena completamente a força de um profeta já experiente e revela algo chocante. Enquanto Daniel orava e jejuava na terra, uma guerra de altíssimo nível acontecia no mundo invisível. Certo. Antes de a gente chegar na visão e na batalha dos anjos, acho que precisamos entender o estado de espírito do Daniel. O cenário aqui é crucial. A gente está por volta de 536 a.C., no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Daniel já é um homem idoso, mais de 80 anos, provavelmente, e viveu quase a vida toda no exílio. E ele está de luto. Um luto profundo de 3 semanas. O texto é bem específico, né? Ele abriu mão de comidas saborosas, de carne e de vinho, e mais, ele não se ungiu com óleo. Isso pode parecer pouco para a gente hoje, mas naquela cultura era um ato básico de cuidado pessoal, de conforto. Abandonar isso era um sinal de uma angústia interna muito, muito grande. E essa angústia toda por quê? A fonte nos dá a chave. A profecia dos 70 anos de cativeiro tinha se cumprido. Ciro permitiu que os judeus voltassem, parecia que tudo estava dando certo, né? Pois é, mas as notícias que chegam de Jerusalém são péssimas. Os que voltaram para reconstruir o templo encontraram uma oposição local tão forte que o trabalho foi completamente paralisado. Imagina o peso disso para Daniel. Puxa, para um homem que dedicou a vida inteira a Deus e à esperança da restauração do seu povo, isso deve ter parecido um fracasso catastrófico, quase uma crise de fé. Exatamente. O jejum dele não era um ritual. Era o lamento de um coração partido, perguntando: Deus, o que deu errado? O que nos leva a um ponto fascinante que a fonte destaca, o contraste entre a percepção humana e a soberania de Deus. Para Daniel era um atraso, um fracasso, mas, do ponto de vista de Deus, tudo estava acontecendo no tempo certo. Havia um plano maior que Daniel não conseguia enxergar. E é em resposta a essa angústia que essa visão avassaladora acontece. E que visão, depois dessas 3 semanas, no 24º dia do primeiro mês, ele está perto do rio Tigre. Então ele levanta os olhos. E o que ele vê não é nada sutil. A discrição é uma sobrecarga sensorial. Vamos detalhar isso porque é impressionante. É descrito como um homem vestido de linho. O linho na Bíblia muitas vezes simboliza pureza, um status celestial, sabe? E ele tem um cinto do mais puro ouro de Ufaz, que era uma região famosa por ter o ouro da melhor qualidade possível. O melhor do melhor. E o corpo dele brilhava como o berilo. Isso, uma pedra preciosa, translúcida, com um brilho esverdeado, como se a luz viesse de dentro. O rosto não era só brilhante, parecia um relâmpago. Os olhos eram como tochas de fogo. Os braços e pernas reluziam como bronze polido, sugerindo força, poder. E a voz? Nossa, a voz soava como o barulho de uma multidão. É impossível não fazer um paralelo direto com a visão que o apóstolo João tem de Jesus no livro do Apocalipse, mais de 600 anos depois. As semelhanças são gritantes. Isso levanta a grande questão. Quem é essa figura? É apenas um anjo de altíssimo nível? Ou é uma teofania, uma aparição do próprio Cristo antes da encarnação? É um debate teológico importante. Os argumentos para ser Cristo são fortes, por causa dessas semelhanças com o Apocalipse. A majestade descrita parece ir além da de um ser criado. Só que a fonte também aponta a principal objeção, que aparece mais tarde no texto. Essa figura celestial diz que precisou da ajuda do arcanjo Miguel numa batalha. Ah, entendi. A ideia de Cristo precisando de ajuda de um anjo para vencer um demônio é teologicamente complicada. Exato. Então a fonte se inclina para a visão de que é um anjo de um poder extraordinário, cuja aparência reflete a glória de Deus a quem ele serve. Mas a tensão no texto existe. Seja quem for, o efeito da presença dele é absoluto. Completamente. E não só em Daniel.
Os homens que estavam com ele não viram a figura, mas eles sentiram a presença. Pois é, a atmosfera ficou tão carregada de poder que eles foram tomados por um grande tremor e fugiram para se esconder. É quase cômico, se não fosse aterrorizante. Eles não viram nada, mas sentiram uma pressão tão intensa que correram. E esse é um padrão que a gente vê na Bíblia inteira, né? Quando Isaías vê a glória de Deus, ele grita, ai de mim, estou perdido. João, em Patmos, ao ver o Cristo glorificado, cai a seus pés como morto. Exatamente. O corpo humano parece que não foi projetado para aguentar a voltagem da santidade divina. Viu a figura, diz, não me restou força alguma. Meu rosto se transformou desfigurado. E ao ouvir a voz, ele desmaia, cai com o rosto no chão. Ele é completamente aniquilado pela experiência. Mesmo um homem descrito mais tarde como muito amado por Deus, não consegue suportar um vislumbre do céu sem ser fisicamente desfeito. Então, Daniel está ali, prostrado, inconsciente, e é nesse estado de total vulnerabilidade que uma mão o toca e o coloca de joelhos, ainda tremendo. Um mensageiro o conforta. E a primeira coisa que ele diz é: Daniel, você é um homem muito amado. Essa reafirmação é o primeiro passo para restaurá-lo. E então vem a revelação que muda tudo. O anjo diz: desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-se perante o seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Espera um pouco, tem algo que não fecha aí. Se a oração foi ouvida e a resposta enviada no primeiro dia, porque ele só está chegando agora, 3 semanas depois. Essa é a pergunta de $1 milhão. Onde estava o mensageiro durante todo o jejum de Daniel? Parece uma contradição. E a resposta do anjo é uma das passagens mais espantosas da Bíblia. Ele explica o atraso de forma bem direta, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Ponto. O príncipe do reino da Pérsia. Ele não está falando de Ciro, o rei humano, certo? De jeito nenhum. A nossa fonte e a maioria dos estudiosos concorda que este príncipe é uma entidade espiritual, um anjo caído, um demônio de alta patente, encarregado de influenciar o Império Persa para se opor aos planos de Deus. Nossa, então o que isso revela é que na Terra um homem idoso estava de joelhos, jejuando, e nos céus uma batalha de seres com um poder inimaginável estava acontecendo. Exato. E o texto nos mostra que a oração de Daniel não era só comunicação, era uma arma estratégica que estava, de alguma forma, impactando e sustentando o lado de Deus naquele conflito. Por 21 dias, o mensageiro de Deus esteve num impasse, bloqueado. É impressionante pensar nisso. Enquanto Daniel se sentia fraco, talvez até abandonado, ele era, na verdade, um combatente central numa guerra cósmica. E como esse impasse foi resolvido? O anjo continua a explicação. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Aí entra um peso pesado. Miguel, o arcanjo, o protetor de Israel. Isso. A chegada dele desequilibra a balança de poder e permite que o mensageiro original se livre da luta e finalmente chegue até Daniel. Isso abre um vislumbre de uma hierarquia e uma organização complexa no mundo espiritual, tanto do lado do bem quanto do mal. Príncipes demoníacos designados a nações e príncipes supremos angelicais. E a história humana, com seus impérios e decisões políticas, é só um dos palcos onde essa guerra invisível se desenrola. E depois de toda essa luta para entregar a mensagem, qual era o conteúdo? O anjo diz que veio para Daniel entender o que aconteceria ao seu povo nos últimos dias. A oração dele sobre uma crise presente ia ser respondida com uma revelação sobre séculos no futuro. E ele menciona que essa revelação está registrada no Livro da Verdade. Exato. Não é um livro físico, mas a ideia do plano soberano e predeterminado de Deus para a história já escrito. O anjo estava essencialmente lendo algumas páginas desse livro para Daniel. Então, quando a gente junta tudo, o capítulo 10 é muito mais do que um prelúdio.
É uma lição profunda sobre a natureza da realidade. Com certeza. Ele nos mostra a nossa fragilidade absoluta diante da glória divina, mas também o poder surpreendente da oração perseverante, que pode mover exércitos celestiais. E nos força a aceitar a existência de uma realidade espiritual, ativa, organizada, que influencia diretamente o nosso mundo. E isso nos leva a uma questão final, que a própria fonte nos convida a ponderar. O anjo diz algo curioso no final. O que seria? Ele menciona que depois de falar com Daniel, ele precisa voltar para a luta. E ele diz: logo que eu for, o príncipe da Grécia virá. Ah, ele está prevendo a próxima fase da batalha. O Império de Alexandre o Grande surgisse. Isso sugere um padrão, né? À medida que os impérios mundiais sobem e caem, há uma correspondente mudança de guarda no mundo espiritual. Isso é um pensamento poderoso para a gente encerrar. Se esse padrão se mantém, o que isso poderia implicar sobre as forças espirituais que podem estar em jogo por trás das nações, das ideologias e dos movimentos políticos do nosso tempo? É uma pergunta que nos leva muito além do texto antigo e nos convida a olhar para o nosso próprio mundo com um novo nível de consciência. Deus abençoe todos os ouvintes.